Gente, boa noite, bem-vindos para mais uma aula de estatística. Estamos na reta final, praticamente hoje é o último tópico, e desse tópico, na semana que vem, a gente faz uma aula de fixação de conteúdo. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Acabei de começar a gravação, então bem-vindos. É a parte 12, é a última parte, como eu falei, e a semana que vem a fixação. A gente vai estar vendo, como prometido, a regressão linear. A gente vai começar a conhecer a regressão, uma aplicação juntos aí, bem light, como eu disse lá na regressão não, na correlação, que aquela fórmula assusta, aqui na regressão também a fórmula assusta. Mas é só questão de a gente trabalhar, se familiarizar, e aí vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. E como eu já disse para vocês, dos ramos da matemática, a estatística, ela está junto com matemática financeira, ali no ranking das mais acessíveis, mais fáceis de compreender, mais fáceis de utilizar. É o meu ponto de vista. A gente começa recordando. A gente vai fazer um resgate de conhecimentos prévios. Esse mesmo resgate aconteceu lá na correlação. É quando a gente trabalha aquele conceito de função. Então, vou trazer aqui para vocês a base, que é a função afim, ou função de primeiro grau. Quando a gente fala de regressão linear, a gente está tentando buscar um paralelo com uma função de primeiro grau. Vocês vão ver exatamente como que a gente vai estar desenvolvendo isso, como isso vai acontecer. Essa é a ideia. Então, lá da base, se vocês cavocarem a memória aí, vocês têm, no primeiro ano do ensino médio, primeiro bimestre, lá no comecinho, vocês começam a trabalhar as funções. E no caso, a função afim, ou função linear, ou função de primeiro grau, é a primeira que vocês veem. E ela tem essa formulação. A função de x é igual o a que multiplica x mais b, onde a é chamado de coeficiente angular e b é chamado de coeficiente linear. Gente, outros autores e outros professores, eles podem estar falando que a é o coeficiente de x e b é o coeficiente constante, ou a constante da função. Mas são sinônimos. Você falar de coeficiente angular e você falar de coeficiente de x, você está falando da mesma coisa. Você falar de coeficiente linear e constante da função, estamos falando da mesma coisa. Só a forma de abordar, ela muda, mas a ideia é a mesma. Então, essa é a base. Como nós vimos lá na correlação, a gente tem um diagrama que pulveriza, coloca uma nuvem de pontos. Quando a gente faz a regressão, a gente vai alinhando esses pontos de uma forma imaginária, e quando a gente alinha, na verdade, a gente chega numa função de primeiro grau. E o que acontece? A gente trabalha daquela correlação uma linearidade que fica como referência para o nosso trabalho, e a gente pode estar se utilizando dessa função para projetar ações, projetar decisões. Virando a página. Então, todo gráfico de uma função afim, quando a gente mentaliza esse gráfico, ele será uma reta. Isso a gente viu lá na aula de correlação. É uma reta. Essa reta, no exemplo, ela é positiva, né? Tem uma inclinação positiva,
mas poderia ter uma inclinação negativa. A inclinação positiva é aquela, conforme o valor de x vai aumentando, o valor de y aumenta também. A negativa, o valor de x aumenta e o valor de y ele vai regredindo, ele vai caindo, ele vai diminuindo. Tem uma inclinação angular positiva e uma inclinação angular negativa. Aí, a tabela que nós vamos trabalhar é exatamente a mesma. Não é diferente do que a gente já viu. É a mesma pesquisa, onde a gente trabalhou aquela introdução da correlação linear. Os dados são os mesmos, eu vou trazer a tabela para vocês, o levantamento é o mesmo, e a partir disso, a gente, no estudo da correlação, a gente faz a regressão, para ter aí uma formulação para podermos trabalhar. A foto é a mesma. Desculpem aí, apesar de ter utilizado o estúdio, para minha qualidade, ou para o meu gosto, ela saiu um pouco desfocada. Essa daqui é a anterior, é exatamente a mesma, só que dessa vez, aqui, várias fotos que vocês vão ver aí, eu não mandei para o estúdio, e aí dá uma diferença em relação a que a foto fica mais torta do que está essa daqui. Então, só recordando, essa é uma tabela onde se verifica a correlação da matemática com estatística em 98 alunos. Então, a gente tem essas variáveis comuns nesse levantamento de dados e a gente tem essas 10 verificações aí, que foi gerado essa tabela. Da mesma forma que a gente trabalhou na correlação, a gente também trabalha aqui a ideia do diagrama de dispersão. O Antônio Arnaud Crespo, ele fala que é uma forma grosseira de olhar a situação, mas é útil. Quando eu falei para vocês da nuvem de pontos, né, aqueles 10 pontos correlacionados, eles ficam assim, dessa forma, pulverizados. Como o valor de x aumenta e a gente percebe que as imagens vão aumentando também, a gente tem aí uma correlação positiva, ela não é negativa. Os valores de y vão aumentando também. Mas na aula passada, retrasada, nós vimos que pode haver uma correlação linear negativa. E a gente viu que é possível a gente imaginar que todos esses pontos, eles podem estar tendendo para uma reta. A regressão linear, ela faz isso. Ela imagina aí uma reta que contempla de forma média tudo isso que está acontecendo nessa nuvem de pontos. Quando existe uma nuvem de pontos muito pulverizada, ocupando aí o que eles podem. Então, existe uma correlação. Ela pode ser forte e ela pode ser fraca. E a gente viu que essa correlação, matemática e estatística, é uma correlação forte. Lidivânia, boa noite, bem-vinda. Então, a gente precisa pegar esses pontos que estão dispersos e tentar descobrir como que a gente regride esses pontos para ajustá-los em uma reta. Como eu falei, essa reta passa a ser uma reta de referência para que a gente possa projetar ações, possa projetar decisões. A grosso modo, essa reta ela pode ser imaginada, como foi imaginada da outra vez. Os pontos são os mesmos. E a gente imagina que, de repente, algo que onde esses pontos possam se imaginar é dessa forma. Qual é a diferença do que a gente tinha na relação passada? Até aqui nenhuma, mas
trabalhando a regressão linear, a gente vai descobrir qual é a fórmula ou qual é a representação algébrica dessa reta aqui. Nessa reta, no esboço, ela não tem uma precisão. Só depois que a gente faz a regressão linear é que a gente vai ter a precisão. Nesse caso, nesse exemplo, dá a impressão que essa reta, ela parte da origem. Depois, quando a gente terminar o trabalho, a gente vai perceber que ela não parte exatamente da origem. E a gente tem um pouco mais de precisão na reta que a gente vai utilizar para o nosso trabalho. Então, a fórmula, como eu disse na correlação e agora na regressão, quando um professor de matemática, um professor de estatística, ele trabalha muitas fórmulas, pelo menos da minha experiência, assustava os alunos. No caso da correlação e aqui no caso da regressão, eu não sei como apresentar essa situação para vocês sem apresentar a fórmula. Quando a gente trabalhou todos os outros aspectos da estatística até então, eu tentei trabalhar de forma intuitiva, levando vocês a deduzir como trabalhar com a média, como trabalhar com a mediana, como trabalhar com as medidas de dispersão, que seria lá o desvio médio, o desvio padrão, e assim por diante. Sem apresentar fórmulas. E a gente vê a estatística de forma intuitiva. Na correlação, eu tive que apresentar uma fórmula, e aqui também eu vou estar apresentando uma fórmula para vocês. Nessa foto aqui, eu vou pedir perdão que saiu desfocada, né? Mas eu vou estar lendo aqui para vocês. Esse A, que é o nosso coeficiente linear da regressão que nós vamos descobrir, ele vai ser descoberto usando a quantidade n e a somatória dos valores que multiplicam x e y, menos a somatória de xi vezes a somatória de yi. No denominador, a gente tem o mesmo valor de n, que multiplica a somatória de x e ao quadrado, menos a somatória de xi elevado ao quadrado. Então, a fórmula de regressão, ela vai deduzir para nós qual é o valor de A. E depois ela deduz para nós qual é o valor de B. Tem ali, ó, aquele y com travessão em cima, menos A que multiplica x com travessão em cima. Quem é que pode me falar aí, por favor, o que é, por exemplo, o x com travessão em cima? Quem é que lembra? Eu disse que eu não podia escrever isso lá na planilha, mas que eu trouxe um slide mostrando o que era, e esse x com travessão em cima representa o que mesmo, gente? Vejam aí as anotações de vocês e vejam aí se vocês conseguiram anotar aí essa informação. Alguém? Foram buscar o caderno em outro lugar? Numa calculadora, se vocês tiverem essa tecla X com travessão em cima, o que essa tecla faz para nós? Ninguém.
Acho que era da parte 2 ou 3 do nosso trabalho estatístico. Todo mundo saiu de trás da câmera. Vou virar a página. A gente vê aos poucos, né, os coeficientes dessa fórmula e também da função de primeiro grau. O que são cada um desses elementos da fórmula? O n, a gente já conversou, esse n é o número de observações. Nesse caso, a gente tem lá 10 notas que se correlacionam. O X com travessão em cima, mais uma tentativa. Que é mesmo? Ninguém fez essa anotação? Vocês vão ter uma calculadora científica com essa tecla aí, vocês não vão saber para que ela serve? Ninguém chuta? A minha voz está aparecendo para vocês? Professora Natália Almeida de Sá está dizendo que não vai conseguir ver a aula de hoje, pois a chuva está atrapalhando o acesso à internet. O meu aqui, vocês viram que logo na entrada já deu problema. Eu tive colegas dizendo a mesma coisa. Então, das aulas de hoje, tem uns 2 colegas aí que também eles tiveram problemas, infelizmente, né? Acho que a chuva atrapalha mesmo. Mas aí, a gente está gravando, né? E ela vai poder rever a aula depois. Não tem problema não, Raquel. A gente interrompe a gravação no final da aula. O Google manda essa gravação para mim e a gente sobe essa gravação no QMágico. Então, isso também aconteceu quando? Terça-feira, hoje é quarta, ontem aconteceu isso, que a minha voz também aparecia entrecortada. Se a minha voz aparecer entrecortada, aqui no chat vocês podem pedir para que eu repita, não tem problema. Acho que a chuva atrapalha mais. A minha aula de amanhã, tomara que não seja ter que esses problemas não ocorram mais. Tenho um agendamento para amanhã para fazer um upgrade aí na minha banda. Então, eu vou formular a pergunta novamente. Uma tecla na calculadora científica que tem esse símbolo, X com travessão em cima, é uma tecla para fazer o quê na calculadora? O que a gente consegue? Repetindo a pergunta, uma tecla na calculadora que tem essa imagem. Ela tem qual finalidade? Isso, Adriana, é a tecla de média. É a tecla de média. Aí, no caso, nessa fórmula, é a média dos valores de xi, que são as notas de matemática. E quando a gente coloca de novo esse y com o travessão em cima, a matemática está dizendo que é a média do quê? Dos valores de y. Então, para fazer a regressão linear, a gente precisa desse conceito estatístico de média também. Conceito estatístico de somatória e assim por diante.
Se não tiver claro e se a minha voz ficou cortada, é só perguntar, gente, fica à vontade. Então, a tabela completa. Dentro daquilo que a gente viu também na correlação. Quando a gente monta a tabela completa, a gente consegue todos os valores para substituirmos na fórmula. Aí, substitui na fórmula, faz as operações aritméticas, a gente chega na finalidade, a gente chega no resultado. Então, a tabela completa. Vocês tinham visto essa tabela nas duas primeiras colunas. Então, todos os valores pesquisados de XI, as notas de matemática, e todos os valores pesquisados de YI, as notas de estatística. A somatória dessas notas, por coincidência, na primeira coluna, soma todas essas notas, são 10 níveis de notas coletadas, dá 65. Na YI, soma tudo, também dá 65. Tem a somatória da primeira coluna e a somatória da segunda coluna. Então, 65 nas duas. A terceira coluna, a gente multiplica XI vezes YI. 5 vezes 6, 30. 8 vezes 9, 72. 7 vezes 8, 56. E assim por diante. Multiplicou X vezes Y, XI vezes YI, nós temos a somatória dessa coluna. São valores que a gente vai precisar. E para a nossa finalidade aqui, que é a regressão linear, basta calcular o xi ao quadrado. Então, os valores da primeira coluna, a gente eleva ao quadrado. O xi vale 5 na primeira coluna, ele ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Na segunda linha da primeira coluna, o xi vale 8. Ele ao quadrado é 8 vezes 8, vai dar 64. Na terceira linha, o xi vale 7. 7 vezes 7, 49. Na quarta linha, o xi vale 10. 10 vezes 10, né, esse xi ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. E assim por diante. E aí a gente constrói a última coluna necessária para que a gente possa substituir na formulação para resolver aí a regressão linear. A somatória dessa coluna dá 481. Eu vou sugerir a mesma coisa da outra vez, quando na semana que vem a gente fizer o exercício de fixação, a gente viu que foi em cima de alguns valores que eu publiquei para vocês lá no dia, e se alguém conseguir planilhar isso, em termos de resultado, teremos aí esses resultados muito fácil. Aqueles que não conseguirem planilhar, não tem problema. Mas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, se a gente transforma isso numa planilha, o que acontece? Para descobrirmos um valor de correlação ou descobrirmos um valor de regressão, fica muito fácil. É só questão de estar adaptando futuros valores. Aí vocês vão conseguir aí nas empresas e no trabalho de vocês trabalhar isso. Na semana que vem, eu vou agora adiantar a comanda. Se alguém já fizer a planilha, na semana que vem, 2 pessoas responderem antes, e aí a pessoa que fez a planilha, ela pode ser a terceira pessoa a confirmar o valor ou a dizer que na planilha dela o valor, o resultado, ele é diferente. Virando a página, gente. A resolução. Então, apresentei a fórmula, a gente sabe o que significa cada um deles, a gente construiu a tabela para facilitar o nosso trabalho. Na resolução, a gente faz o quê? Substituir na fórmula. De novo, como é a mesma foto, eu peço desculpas aí que está um pouco fora de foco. Então, o xi vezes fi, não, o vezes o yi, ele está lá na tabela, a somatória deles, menos a somatória de xi, a somatória de yi, também está lá na tabela. O N também está lá publicado. Depois, a somatória de x i ao quadrado. E depois,
o xi, a somatória de xi elevado ao quadrado. Então, tudo isso, ele está nessa tabela que a gente acabou de ver. A gente pinça os dados de lá, substitui aqui e começa a fazer as contas aritméticas aí para chegar no valor do azinho. Virando a página. Então, n vale 10. xi vezes fi, a somatória deles, se a gente olha na tabela, dá 473. Então, vai ficar 10 vezes 473, menos a somatória dos valores de x, que a gente viu lá que dá 65, que multiplica a somatória dos valores de yi, que também dá 65. A gente viu que coincide. Dessa primeira parte, a gente tem o valor de n, depois a somatória de xi ao quadrado, que dá 481, menos a somatória de xi, que dá 65, esse 65 elevado ao quadrado. Então, isso gera uma outra igualdade, que é o próximo, lá, 10 vezes 473, vai dar aqueles 4.730. O 65 vezes 65 vai dar 4.225. Na parte de baixo, no denominador, 10 vezes 481 dá 4.810, menos o 65 vezes 65 dá 4.225. Aí subtrai um do outro, a gente chega no 505, na parte de cima. Na parte de baixo, 4.810 menos 4.225, a gente chega no 585. Divide o 505 por 585, a gente chega nesse Azinho valendo 0,8632, ou A minúsculo, ele vale 0,8632. Se não tiver claro, gente, é só pedir para repetir, é só perguntar. Eu acho que, à medida que a gente vai se familiarizando, e se a gente já experimentou a questão da correlação, agora, ao fazermos a regressão, a fórmula pode assustar no primeiro momento, mas depois a gente entendendo e compreendendo aí um pouco a lógica, a gente vai ver que são cálculos simples de fazer, a gente substitui corretamente e, com certeza, em relação ao resultado, a gente pode ficar muito tranquilo. Fazendo, a gente calculou Azinho, e agora a gente vai calcular Bzinho. Mas antes de calcular Bzinho, a gente calcula o quê? A média aritmética de x. A somatória de x dá 65. Como são 10 elementos, 65 vezes 10 dá 6,5. No caso do y, também é média. A somatória de y dá 65 e dividido por 10 vai dar 6,5. Então, a gente tem a média de x e a média de y, ou a média das notas de matemática e a média das notas de estatística. Nessa pinçada, nessa coleta de dados das médias de matemática, chegamos em 6,5. E as médias de estatística também dá 6,5. Virando a página. A fórmula, peço desculpas de novo, está fora de foco, mas é B igual, o Bzinho é a somatória, errado, é a média de y menos o Azinho que a gente acabou de encontrar, vezes a média de x. Substituindo aqui na fórmula, a gente vai ter lá a média menos 0,8632, que multiplica 6,5. O 0,8632 é o Azinho que a gente descobriu. Então, a gente pegou lá a média, retornando ali, ó, a média de y menos o Azinho que multiplica a média de x. Então, 6,5 é a média de y menos 0,8632, que é o Azinho que multiplica a média de x. Então, vai ficar o 6,5 menos o resultado dessa multiplicação. 6,5 vezes 0,8632 vai dar o 5,6108. O 6,5 menos 5,6108 vai dar o Bzinho com esse valor, 0,8892. Tá claro até aqui, gente?
Tá dando para acompanhar, né? Não é difícil, não. Eu acho que não é. Mas se a voz estiver entrecortada ou se for necessário repetir, fiquem à vontade. É só pedir aqui no chat, tá, gente? Então, esse é um exemplo e é um exercício. E na semana que vem fica essa fixação, né? Então, é um exercício exemplo da mesma forma que a gente fez lá na correlação. Agora, na regressão, a gente descobriu os valores de A e de B. E vamos substituir na finalidade. Se A, arredondado com duas casas decimais, é 0,86, e B, que a gente acabou de descobrir, ele vale 0,89, a gente substitui na formulação geral de uma função de primeiro grau. O que acontece? O f de x é o y, que é igual, no lugar do azinho, não é? Lembram que a formulação é f de x igual a x mais b? O y, os futuros y que a gente vai encontrar, ele vale o azinho que a gente encontrou vezes o x, a variável x dessa situação, e mais o valor de b, que a gente acabou de encontrar. O exercício foi esse, Adriana, né? A gente chegou na formulação. Era essa a finalidade. Quando a gente regride todos aqueles pontos, faz a regressão linear de todos aqueles pontos, a gente chega, o quê? Nessa função de primeiro grau. E a gente sabe que a função de primeiro grau é uma função linear. Ela representa uma reta. Toda função de primeiro grau, quando a gente desenha o gráfico dela, a gente encontra o quê? Uma reta. Um, um exercício parcial aqui para vocês. Vamos imaginar agora, né? Quando a gente, não sei se vocês lembram, mas para desenhar o gráfico da função de primeiro grau, a gente imaginava dois valores de x. Aí a gente encontra dois pontos. Quando a gente encontra esses dois pontos, a gente une esses pontos e a gente tem o desenho do gráfico, ou a gente tem a reta dessa função representada. Na sequência, o próximo slide, ele faz o cálculo para x valendo 0 e para x valendo 5. Substitui uma vez o 0 no x e descobre o valor de y. Substitui outra vez o 5 no valor de x e a gente descobre o valor de y. Façam esses cálculos aí para mim, gente. Com x valendo 0, quanto equivale y? Com x valendo 5, quanto equivale y? Vamos fazer um passeio até o primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. Fazer o cálculo uma vez x igual a 0 e x igual a 5. Se x igual a 0, y é igual a quanto? Fazendo essa continha, gente, y vale
0,89. Perfeito. Exatamente. Se x é igual a 5, y é igual a quanto? 5,19. Mais alguém chegou nesse valor, 5,19? Substitui lá no lugar do 5, no lugar do x o 5. 5 vezes 0,86 e somos 0,89. Isso dá 5,19? Alguém confirma? Mais umazinha. Só mais um cálculo. Quem é confirma? Ou não é isso? Quanto que dá? 0,86 vezes 5. A Adriana mudou a resposta? Ah, tá. O 0,86 vezes 5 dá o 4,3. Aí soma o 0,89, dá o 5,19. Ok. Está todo mundo acompanhando aí o que foi feito para chegar no 5,19? Ok, então a gente tem uma confirmação. Eu vou virar a página aqui. Olha lá. Gente, XX, para traçarmos a reta no gráfico, basta determinar dois de seus pontos. Aqui, o autor, ele sugere 0 e 5. Então, vocês podem usar aquela tabuada que vocês acharem que é a mais fácil, né? Nesse caso, a tabuada do 0 é muito fácil e na batida do olho, na equação, a gente já sabe qual é o valor de y quando x é 0. Né? Multiplicar qualquer coisa por 0 faz aquele valor sumir, soma com b, então sempre o resultado é o bzinho. O bzinho não é o 0,89? Então a imagem, toda a imagem de quando x é 0 é o valor de b. Agora, ele usou a tabuada do 5. Na tabuada do 5, substitui lá o 0,86 vezes 5, dá o 4,13, mais o 0,89 dá o 5,19. Então, está aqui no slide, confirmado, o que vocês já colocaram aqui no chat. Então, a gente tem a reta provável. A gente sabe que são valores que eles não estão de forma linear, mas a gente fez uma regressão linear, usando aquela fórmula da teoria de Pearson, e aí a gente tem uma reta provável. E desenhando essa reta provável, a gente chega ao quê? Aquela nuvem de pontos, a gente tem essa reta azul aí, exatamente determinada por esses valores que a gente encontrou. Olhando aí na horizontal, né, nós temos x valendo de 0 até 10. Quando x vale 0, o que acontece? A imagem dele em y é o 0,89. E depois ele localiza lá entre 4 e 6 o número 5. É o meio do caminho. E a imagem que nós temos aí é um ponto que vai ser o 5,19, que é um pouco antes lá de 6. Então, ele determinou o ponto 0 com 0,89, não é? E 5 com 5,19. Tem dois pontos, é só unir esses pontos, a gente tem o quê?
essa reta provável, né, da correlação linear que a gente já tinha visto. Determina essa reta, a gente regride todos esses pontos para uma única reta. E qualquer ponto que a gente imaginar, a gente passa a ter essa fórmula aí como referência, porque esses valores eles podem ir para o infinito. Nessa amostra, a gente tem notas que vão de 0 a 10, mas vai saber o que, que a gente está pesquisando. Então, tudo aquilo que a gente viu de exemplos como possibilidades de correlação, a gente pode fazer essa regressão. Então, a pergunta aqui, esse y com circunflexo é o que mesmo? Ah, então, é a reta provável da regressão que a gente acabou de fazer. Então, quando a gente regride essa nuvem de pontos que estavam dispersos, a gente encontra uma equação da reta provável dessa regressão, Adriana. Ficou clara essa resposta? Lembra que f de x é igual a x mais b. Isso lá no primeiro ano. E a gente só trabalhava o quê? A função de primeiro grau. E desenhava as retas da função de primeiro grau. Nesse caso, na correlação, a gente tem uma nuvem de pontos que a gente percebe que existe a possibilidade de regredir esses pontos para uma reta. E essa formulação de Pearson na segunda parte, ela vai formular essa reta provável dessa nuvem de pontos. Tá claro, Adriano? Deu para ouvir a minha voz direitinho? Ok. Então, o trabalho da regressão linear é esse. Então, na fixação, a gente faz isso. Né? Na semana que vem, a gente vai ter aí uma tabela que a gente vai interpretar, criar aquela outra tabela com os valores de x ao quadrado e depois as multiplicações de xi vezes yi, e seja qual correlação que a gente suspeita que seja, a gente pode perceber que existe correlação forte, e da correlação forte a gente tem aí algo que é provável de linearidade. E aí, qualquer projeção de x, ela pode ser feita usando essa regressão que a gente acabou de encontrar. De fato, dados de fumo e dados de câncer vai ter nuvens de pontos, mas se a gente faz a regressão, a gente vai encontrar uma reta. E depois, encontrando essa reta, a gente tem uma orientação aí de valores. Então, se a gente projeta valores de intensidades aí para fumo, a gente pode ver o quanto que dá de incidência, né, dos casos de câncer, por exemplo. Virando a página. A pergunta surpresa de hoje. Então, basicamente, a nossa aula de hoje, ela acabou, né? A gente termina a questão da correlação, como eu falei para vocês, é o último tópico, e na semana que vem a gente faz a fixação disso, e fazendo a fixação disso, o que acontece? A gente começa a revisão. A gente revisa, acho que não dá para revisar tudo, a gente pode até tentar revisar tudo, mas se não der para revisar tudo, tem essa pesquisa da pergunta surpresa. Eu quero saber de vocês. Boa noite, Nilson. Eu quero saber de vocês, cada um de vocês aí responde para mim lá no e-mail,
algo que vocês queiram revisar. E eu falei para vocês, as contas de correlação, elas não vão cair. E as contas da regressão também não vão cair. Essa parte operacional mais pesada, eu não vou dar para vocês. Mas contas de média, de moda, de mediana, de desvio médio, de variância e desvio padrão, essas contas eu vou cobrar na prova. E também a teoria, não é? Lembram que, por exemplo, eu perguntei quais são as etapas do método estatístico. Aí, vocês já têm uma bateria de 20 exercícios. Eu disse que daquela bateria eu devo estar escolhendo uns 5. Na próxima semana eu vou ter uma nova bateria de exercícios para vocês. E dessa bateria de exercícios que a gente vai trabalhar, o que acontece? A gente pinça mais 5 exercícios e teremos aí pistas de 10 exercícios que irão cair na avaliação conclusiva. E o trabalho de revisão, ele será em cima dessa pesquisa. É melhor a gente atacar aqueles pontos que vocês queiram esclarecer. Podemos tentar revisar tudo, mas se vocês apontarem pontos que vocês queiram esclarecer, vai me ajudar. E aí a gente está indo mesmo para a reta final. Gente, ó, hoje, regressão linear. Semana que vem, fixação da regressão linear. Na outra semana, já é a revisão final. E a semana seguinte é 2 de dezembro, que é a avaliação conclusiva. Tá claro aí para todo mundo? Alguém quer perguntar algo aqui? A minha voz picotou. Adriana, tá claro? O Nilson chegou agora. O Nilson vai ter que rever essa aula na gravação. Tá. Hoje tem poucos alunos, mas a forma de trabalharmos aí será essa. Eu acho que não ficará muito pesado. Eu acho que a Raquel, por exemplo, ela deve estar acompanhando as aulas do vídeo. Espero que as aulas no Que Mágico estejam ajudando, não é? Essa gravação também sobe lá no Que Mágico. Vocês acompanhem isso, por favor. E aí, na semana que vem, a gente faz a fixação desse conteúdo. E vocês viram que para fixar esse conteúdo é muito rápido. E logo em seguida, a gente já começa as questões do... hoje a Raquel não foi trabalhar. Muito bem. Aí, vocês podem, até terça-feira da semana que vem, no e-mail, me apresentar esses de 1 a 2 tópicos que vocês queiram revisar. E a gente ataca, já a partir da semana que vem, esses esclarecimentos, para que vocês possam se dirigir para a avaliação conclusiva com bastante tranquilidade. E a gente realizar esse trabalho para que todo mundo possa alcançar média na avaliação conclusiva. Mas se isso não acontecer, saibam que depois da avaliação conclusiva, a gente pode trabalhar fixação de novo, esclarecimento de novo, e vai ser marcada uma prova substitutiva. Espero que ninguém precise fazer, mas no esquema da nossa instituição, isso é possível de acontecer. Então é isso, gente. Alguém quer perguntar algo? Faltou algum ponto? Ontem foi o prazo final para todas as atividades, e na semana que vem eu dou uma última atividade aí para a gente computar a média da avaliação continuada. E aí eu fecho a avaliação continuada e vocês vão ter aí um jeito, uma ideia de como do que vocês vão precisar tirar de nota para a avaliação conclusiva. Mas, lembrando lá da primeira aula, mirem no 11, tentem ser os melhores possíveis, melhores do que 10, para a gente subir o nível aqui. Obrigado, Luana, boa semana também. Então, eu vou interromper a gravação. Muito obrigado, gente, pela participação.
interrompendo a gravação.